Boa tarde, estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso Linha Aberta e a gente começa aqui o nosso programa já mostrando o entrevistado, né? Porque assim o pessoal já vai curtindo, né? Deixa eu receber aqui com muita alegria o doutor James Munhoz. Tudo bem, James? Prazer em recebê-lo aqui. Muito prazer, Wander, prazer é todo meu compartilhar essa tarde com você aqui. Boa, muito legal. Aliás, eu acho que eu falo mais James, mas o que é? É James, James ou Rames? Então, Rames seria espanhol, né? É. Aliás, tem uma coisa interessante disso. Eu falo sempre James, Wander, porque a minha mãe, quando colocou esse nome em mim, ela viu o nome James e achou que devia ser James. Eu venho de uma família pobre, né? Meu pai era pedreiro, ele era analfabeto até 18 anos, aprendeu a ler sozinho, nunca frequentou escola, nunca foi em escola nenhuma. Minha mãe era dona de casa e, como todo pobre, acha bonito o nome americano, né? E aí ela colocou esse nome de mim e me chamou sempre de James, né? Então, quando me perguntam, eu falo que eu chamo James, porque foi a maneira que ela me deu o nome. Na faculdade, em São Paulo, realmente todo mundo me chama de James. Né? Em São Paulo o pessoal já fala James, né? James, meus colegas de faculdade ligam, tal, James. Mas quando as pessoas me perguntam como é o seu nome, eu falo James. Aí você falou Rames, eu achei interessante o jogador lá do Real Madrid. O Rames Rodrigues? Rames Rodrigues, que o repórter entrevistou ele e falou, James Rodrigues, ele falou assim, não, meu nome é Rames, eu não sou americano. Achei legal porque ele quis manter as origens, né? Eu achei bonito até. E o Nilson César sempre contava que quando o Schumacher foi apresentado, que ele chegou lá e falou, my name is Michael Schumacher. Que ele falou Michael. E a gente sempre... Michael, né? Aí agora é o seguinte, eu sempre falava, então, o certo é James. A pronúncia original seria James, mas minha mãe me chamava de James. Então vamos de James, claro, em homenagem que colocou o nome. Muito obrigado. Rames, e aí eu sempre falei Bill, mas não é Bill. É Beal. Beal. Talvez a pronúncia, não sei, talvez até uma pronúncia em inglês fosse Bill, mas eu não... De onde vem o Beal aí? Olha, para falar a verdade, eu não sei. Porque não é não é sobrenome, não. Aliás, o meu irmão era Bill. Ele era B-I-L-L. Ele era Bill. Meu irmão era Jones Bill, né? E eu fiquei o James Beal, né? E a pronúncia possivelmente seja James Bill, né? Mas, James, caipira aqui James Bond. E, bom, quando você falou do seu irmão, né? Poxa, médico também, e ele faleceu num acidente socorrendo uma vítima. Foi isso mesmo. Ele estava levando para Sorocaba, uma coisa assim? Então, ele foi aqui no Marmeleiro até, né? Próximo daqui. Ele estava em Mairinque, chamaram ele no hospital de Mairinque, que na época funcionava, para assistir lá uma pessoa que tinha tomado uma facada numa briga de marido e mulher, umas coisas assim. E aí ele foi com a ambulância, o paciente não estava muito bem, ele acompanhou, ele entrou na ambulância, deixou o carro dele no hospital de Mairinque, um Fusca, e foi com a ambulância até São Roque. Chegando lá em São Roque, o plantão lá da Santa Casa achou que era melhor transferir esse paciente para Sorocaba. E aí a ambulância ia para Sorocaba, então, levando o paciente. Então ele falou para a ambulância, vocês me deixam em Mairinque, então, já que vocês vão para Sorocaba, me deixem em Mairinque, eu pego o meu carro e fico lá em Mairinque mesmo. Aqui no Marmeleiro, um irmão da vítima, que tinha tomado a facada, veio com uma moto, e resolveu fechar a ambulância para saber notícias do irmão e tal. Puxa, fechar... E aí a ambulância desviou dele, bateu no barranco e ele acabou fraturando a coluna cervical e faleceu. Só ele faleceu, nem motorista, nem a vítima que tinha tomado a facada, não houve nenhuma outra vítima, né? Não, mas que coisa, né? Médico tinha 31 anos. 31 anos. Ele é um pouquinho mais velho que você? Mais novo, mais novo. Caramba, e já médico. E, aliás... Como é que surgiu isso, né? A vocação dos dois irmãos, né? Médico, e como você falou, uma vida difícil, chegar à faculdade. Né? Como é que você falou assim, poxa, eu quero ser médico? Então, eu acho que as coisas foram meio que acontecendo acidentalmente, né? Durante o curso no antigo científico, você lembra, né? Não é do meu tempo, mas eu lembro. Não é do seu tempo. É o colegial de hoje. É que antigamente era dividido em científico, né? O normal, que formava as professoras, e o clássico, que era o pessoal que ia fazer línguas. E aí no científico, quando chegava no segundo ano, você já tinha que fazer uma opção entre biologia e desenho.
nessa época eu já tive que fazer uma opção para a área de biológica, né? Aí dentro da área biológica eu fui me encaixando com a história da medicina, né? E aí resolvi fazer medicina, que das áreas biológicas era a que me atraía mesmo. O meu irmão já foi meio que no meu encalço, né? O meu irmão, esse que faleceu, aliás, era um ótimo jogador de bola, poderia ter sido profissional, foi convidado para o Cilinho, para ir para Ponte Preta, quando ele tinha 16 anos. E, no fim, eu mesmo aconselhei ele a não ir, e ele acabou indo no caminho da medicina. E, por sorte, né, assim, eu sempre fiz escola pública, né? Então, eu consegui entrar na USP, me formar na medicina da USP, nunca frequentei uma escola privada. Eu tenho a impressão que hoje seria muito difícil esse caminho, né? Porque a escola pública foi piorando, né? Na época que fizemos uma Leilani, então, você era espetacular. Você nasceu aqui. Na verdade, é o seguinte, depois a gente vai falar dessa parte. Você nasceu em Itu, né? Eu nasci em Itu por acaso. Por acaso, né? Porque o hospital lá estava melhor na época, né? Não, é que o meu pai, Wander, ele tinha servido o exército em Itu. Então ele conhecia lá. E aí ele fez umas amizades lá e tal, né? Aí quando a minha mãe ficou grávida, como ele tinha já algumas amizades lá em Itu, ele acabou levando a minha mãe para dar à luz em Itu. E aí eu nasci lá em Itu, com 3 dias vim para cá, mas acabei registrado em Itu, como ituano, né? Mas eu nunca vivi em Itu, né? E aí você cresceu aqui em Mairink, e você começou a estudar aqui em Mairink. Mairink, eu fiz o Manuel Vilaça, né? O quarto ano do Manuel Vilaça. Aí não tinha o que chamava ginásio na época, fui lá para uma Leilani, fiz que seria a quinta e a sexta. Aí abriu em Mairink, nós viemos para Mairink, eu, Romualdo. Doutor Romualdo? Doutor Romualdo, que estudou sempre comigo. Romualdo Pereira da Silva, né? Pereira da Silva, que é médico também. E aí nós viemos para Mairink para formar a 7ª série de Mairink. E acabamos sendo a primeira turma a se formar no Altina. E era uma classe pequena, acho que uns 18 alunos. Que tinha eu, Romualdo, tinha acho que 5 homens só. Tinha eu, Romualdo e tinha o Gemente, que era bem mais velho que a gente, acho que 4 anos mais velho. O prefeito Antônio Alexandre Gemente? Se formou conosco no Altina. Então nós fomos a primeira turma a se formar no Altina e Mairink. Aí não tinha o colegial, voltamos por uma Leilani e fizemos lá o colegial, que seria, na época, o científico. Né? E você falou do Maneilane, você pegou lá a Antonieta, né? Dona Antonieta e tal. É isso. E ela é a seguinte, ou a pessoa fala bem, ou fala mal dela. Ou elogia, ou fala que, nossa, não dava para aguentar, ela era muito rígida, né? Qual foi a sua experiência lá no período? Eu falo bem, porque embora ela fosse muito rígida mesmo, acho que ela fazia bem o trabalho dela, né? Escalava bem os professores, exigia muito os professores, exigia do aluno, exigia que o colégio funcionasse bem. E uma Leilani, na época, era uma referência quase do Estado na área do interior, né? Então eu falo bem dela, eu acho que uma pessoa de pulso, uma pessoa dedicada, que gostava do que fazia, que se dedicava muito à escola, uma Leilani, né? E ela teve... E aí, até você também gosta de escrever muito, né? E eu lembro que um dia você escreveu uma crônica no Jornal Democrata falando como que era ir de Mairink para São Roque de trem. E você falava da estação, isso mesmo. Próximo a Manilane. Você ia de trem para o Manilane? Ia de trem, pegava o trem aí. Eu falei para os meus filhos esse dia, para minha filha, que é novinha agora, tem 16 anos, né? Que era interessante que com 11 anos pegava o trem em Mairink sozinho, né? Assim, sozinho, assim, tinha outras crianças também, outros alunos que vinham. Mas você ia até São Roque, descia lá na estação de São Roque e ia a pé até uma Leilani, né? E as famílias, ninguém se preocupava com violência, com coisa alguma, né? Hoje eu acho que isso também seria uma outra coisa impossível quase, né? Deixar uma criança menor de idade pegar sozinho um trem e de uma estação para outra ali, né? E foi assim que a gente fez, né? Eu lembro que você contou, né, nessa crônica, porque a estação, né, eu peguei pouco ali a estação, mas ela tinha ali bar, né, tinha uma vida própria ali. Espetacular, aqueles vendedores vendiam uva, tinha muito trem de passageiro, né? Então eles vendiam uva, vinho, tudo no calçadão ali, assim, no pátio, né, E tinha o bar da estação também, super frequentado, né? Mairink tinha um bar maravilhoso da estação, né? Isso aí se perdeu, né? Infelizmente. Você falou, já vi fotos, Mairink tinha uma vida também maravilhosa, né? Espetacular, porque Mairink era um entroncamento mesmo, né? Então, a estação de Mairink fervilhava, cheio de gente lá, andando em volta, tudo, né? Poxa, bem legal. A gente tem vários assuntos para falar com o James aqui. A gente vai caminhando nesse trem aí, né? Tá bom. E aí, como é que, passar no vestibular da USP, né?
É uma grande dificuldade hoje e sempre foi. Sempre foi. E como é que foi quando se prestou o vestibular e passou na primeira? Na verdade, assim, a gente terminou uma Leilani, né? E aí fomos fazer, não prestamos direto o exame, fomos fazer um ano de cursinho em São Paulo, né? Romualdo foi junto comigo também, né? E nós fomos em 5 e alugamos uma kitnet. A gente morava numa kitnet que tinha 2, como é que chamam um em cima do outro? Beliche? 2 beliches. E uma cama de desarmar de ferro, que era minha. Pensei que você ia falar uma cama de chão. casal. Falei, rapaz, aí com... Fora disso. Fora disso, não, né? Aqui não. E aí a gente ficou lá esse ano estudando, estudava muito, né? Nesse lugar aí que a gente foi. E onde era essa kitnet lá em São Paulo? Era na Rua da Glória, ali no bairro da Liberdade. Opa, ali no centrão ali. No centrão, era perto do Objetivo, que o Objetivo estava nascendo na época, né? O Digênio, que é o dono do Objetivo, ainda dava aula lá nessa época, né? Esse professor, esse médico que fala agora na Globo... O Dr. Drauzio Varela. O Dr. Drauzio foi professor meu lá no cursinho, tudo, que na época ele fazia medicina na USP, inclusive, o Drauzio. E foi professor meu lá de biologia no cursinho, tudo. Uma época boa, de estudar muito mesmo. Você teve um ano de cursinho para rachar mesmo. Para rachar, e a gente passou muito aperto, né? Porque todos nós éramos pobres, assim, né? Então, assim, de passar até a necessidade, assim mesmo, mas muito esforço. E muito esforço, né? Uma dedicação ali. E desses 5, o Romualdo sempre junto? O Romualdo sempre junto. O Romualdo praticamente estudou a vida toda junto comigo, né? E quando você falou que ia fazer medicina, ele também? Foi junto. E quem mais desses 5 aí, se lembra? Companheiros de quarto aí? Desses 5 era o Romualdo, eu, o Mozart de São Roque, não sei se você lembra. Não. O Mozart fez engenharia na Poli, ele passou também na Poli, curso, na USP também. O Alberto Moma entrou na agronomia da USP também, em Piracicaba. Dos 5, 4 entraram na USP. Eu e o Romualdo na USP na medicina, o Moma na agronomia, na Exalc, lá de Piracicaba. Escola Superior Luiz de Queiroz. Luiz de Queiroz. O Mozart fez Politécnica, USP, né? E o Zé Eduardo fez engenharia em Campinas, na Unicamp. Poxa, né? Todo mundo conseguiu ali. Pô, bem legal. Às vezes a pessoa vê lá o Dr. Gemes, se formou em 74. Formei em 74. Esse ano já fez 43 anos de 43 anos. E o curso, 4, 5 anos, né? 6 anos. 6 anos. E daí fiz mais 2 anos de residência. Eu fiz 2 anos depois de residência de cirurgia no HC mesmo, nas clínicas, né? Que é da USP. E depois mais 1 ano de endoscopia. Então, na verdade, eu fiz 6 anos e mais 3, né? Poxa. E como que era o contato com Mairink, com São Roque nesse período de estudo e depois na USP também? Você vinha sempre ou acabava ficando? Vinha sempre, né? Porque minha mãe e meu pai moravam em Mairink, né? Então vínhamos sempre. Mas, assim, tinha umas atrapalhações porque a gente sempre trabalhou também, né? Na faculdade toda. Eu dava plantão de acadêmico, comecei a dar aula à noite em esses cursos supletivos. Você deu aula? Poxa. Eu fui professor do Ângulo Latino em São Paulo. Poxa. Lá na Tamandaré. Que é a sede do Ângulo. Que é a sede do Ângulo. E aí dei aula no Etapa, vestibulares, depois dei aula no Ângulo Latino. Etapa, mais de você em você mesmo. É isso mesmo. O slogan era... Então eu fui professor de cursinho durante esses anos todos à noite, né? Então eu nem sempre dava, porque aí você tinha que, às vezes, no fim de semana estudar, porque daí o curso de medicina é integral, né? Você saía do curso da faculdade às 5 horas da tarde. Eu entrava para dar aula às 7 horas da noite, voltava meia-noite para casa. Então eu tinha para estudar das 5 às 7 e tinha que preparar a aula de cursinho ainda, porque cursinho os caras exigem de você, né? Não é que nem na escola normal, que o aluno não está muito ligado, né? O cursinho ele quer aprender, né? Então, depois chegava meia-noite para estudar, daí às vezes só sobrava sábado e domingo. Então, nem sempre a gente estava aqui, mas a gente vinha para cá, sim. Poxa, bem legal. Então, hoje quem vê o Dr. James aí, né? Vamos falar sempre James agora, homenagem à sua mãe. Como é que chama a sua mãe? Madalena. Madalena. E seu pai? Joaquim. E aí, né, quando chegou uma aguinha, tem um cafezinho também aqui, mas depois... Pois é, mordomia. Mas depois nós vamos tomar aquele cafezinho lá no... Tem que treinar. Le Petit Parisien. Parisien Café. É o Parisien, né? Como que é bem legal lá, legal, tá muito legal lá. Mas hoje está tomando um cafezinho caseiro aqui também. Bom, e aí quem vê o Dr. James hoje fala assim, a gente costuma falar, pô,
você vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo, né? É. Teve muito suor, né, James? Muito suor, muito suor. Eu acho que nós somos de uma geração que a gente teve que estudar muito e trabalhar muito, muito. Não é pouco, é muito mesmo. Por exemplo, quando eu estava fazendo já residência de cirurgia nas clínicas, eu tinha 2 plantões por semana nas clínicas, que são 2 noites que você não dormia. E nos outros dias era igual, quer dizer, você ia para o batente sem dormir. E como eu tinha as necessidades financeiras, eu acabava, às vezes, dando plantão noturno em um outro hospital da cidade, lá no Iguatemi, ou qualquer outro hospital lá de São Paulo. Então, às vezes, ficava 3 noites na semana, que você não dormia, ou dormia pouco, porque, às vezes, o plantão deixava você dar umas cochiladas e tal, né? Menos do pronto-socorro das clínicas, que não dá. Porque imagina, no pronto-socorro lá... Não tem jeito. Mas, assim, na enfermaria, nesse hospital particular, assim, você conseguia dar umas descansadas. Esse então, Iguatemi é ali próximo ao Morumbi, né, Francisco? Isso, a gente está chegando pela Raposo ali, a gente... Vê o Luminoso, nem sei se tem ainda o Luminoso. Acho que com essa mudança da cidade limpa lá, não sei se... Pode ser que tiraram, né? Entra. Poxa, e você... Aí a pessoa se forma, né? Fala, poxa, se formou medicina, engenheiro. E aí, normalmente fala assim, poxa, eu vou tentar a vida aqui em São Paulo, vou num centro maior. Você pensou em ficar em São Paulo ou você já tinha essa ideia, eu quero voltar para a cidade? Nunca pensei em ficar em São Paulo, Wander. Não gosto da vida de São Paulo, eu gosto da vida do interior. Eu sabia que eu iria para o interior, né? Eu não sabia se eu conseguiria voltar para cá, se eu teria condições de voltar para cá, se o pessoal me receberia aqui, né? Porque existe toda também uma política, né? Não digo política de hospitais, política de Vamos dizer assim, a chamada panelinha? Mais ou menos, tanto que... Nem sei se eu devia falar isso, porque quando nós chegamos, viemos eu e Romualdo, que tínhamos feito cirurgia na USP, nas clínicas, tudo. E quando nós fomos pedir para entrar na Santa Casa, foi negado para a gente na época. Foi falado que não havia necessidade e tal, que não tinha necessidade e tal. Mas como a gente tinha decidido a ficar, nós ficamos, e aí... A gente foi falar com o doutor Henrique, que na época era dono do Santa Ângela. Doutor Henrique Nastre. Doutor Henrique Nastre. Se os doentes que a gente precisasse operar, se podia levar no hospital dele. Como ele era um empresário, para ele era ótimo que levasse. Né? Ele, não, pode vir, ele abriu as portas para a gente, devemos isso para ele. E aí a gente foi lá para o antigo Santa Ângela, não trabalhar lá, mas os doentes que a gente levava lá para fazer cirurgia e tal. E nós começamos a fazer tudo. Engraçado que na época eu comecei a fazer, inclusive, obstetrícia. Eu fiz um monte de parto, de cesárea, laqueadura, esterectomia, cirurgia ginecológica, tudo. E aí, quando passou alguns meses, acredito que uns 6 ou 8 meses, eu já tinha até uma carteira de gestantes, fazendo pré-natal, tudo. Aí o pessoal de lá chamou a gente e falou, vocês não querem vir para a Santa Casa? Falou, queremos, a gente já até quis entrar antes, né? Então vocês não fazem mais a parte de obstetrícia, vem para fazer cirurgia e a gente... Vamos definir uma área aqui. Aí vamos para Santa Casa e foi lá que a gente ficou, né? Você falou do doutor Henrique Nastre, poxa, um pioneirismo, né? Da família Nastre, do Joaquim Nastre, irmão dele, o Gerson Nastre, né? Com certeza. De construir um hospital, né? Coisa assim que a gente vê do Vasquinho Barioni construir um cinema e o doutor Henrique de ter um hospital. É verdade. As pessoas assim mais ousadas, né? Em algum momento da vida delas, elas sofrem críticas até pela ousadia própria delas, né? Porque nesse afã de fazer as coisas, as pessoas mais criativas e mais ousadas mesmo acabam cometendo enganos, erros e tal. Mas são elas que modificam, né, a sociedade, elas que modificam o mundo, né? Então eu sempre tenho um pouco de cuidado em criticar pessoas que estão fazendo coisas assim, que alguém critica, porque eu vejo que são essas coisas diferentes que fazem as mudanças realmente, né? E muitas vezes, né, eu não sei se o doutor Henrique chegou a comentar em alguma oportunidade, mas fazendo pesquisa em arquivos lá do Jornal Democrata, até para ver outro assunto, pesquisando de Romaria, o futebol, mas eu vi várias manchetes de polêmicas do doutor Henrique com a Santa Casa. Eu acho que ele também, não sei bem a história, se ele também encontrou dificuldades no local e, por isso, ele partiu para um hospital próprio. Eu também, Wander, quando nós chegamos, isso aí já estava estabelecido e a gente só ouvia falar.
Mas com certeza na época se criou uma rivalidade mesmo, né? Então o pessoal que trabalhava na Santa Ângela não trabalhava na Santa Casa, vice-versa. Alguns eu soube, eu nunca vi. Alguns desses líderes dos dois lugares chegaram a se estapear, falar coisas desse tipo, né? Mas depois a coisa, quando nós chegamos, as coisas já estavam num ponto mais tranquila. Quando nós fomos operar no Santa Ângela, do início, nós encontramos uma dificuldade que não tinha anestesista lá, né? Poxa. O único anestesista da cidade era o Dr. Blanco, né? E o Blanco prestava mais atenção, digamos, tinha mais espaço, trabalhava mais na Santa Casa. Então, o Santa Ângela, você tinha uma dificuldade de marcar cirurgia e tal, porque dependia do anestesista. E aí nós trouxemos o Dr. Armando para São Roque. Armando Giancoli. Armando Giancoli. Aí ele veio para o Santa Ângela para fazer com a gente, e depois, quando a gente foi para Santa Casa, nós levamos ele para Santa Casa. E aí ele estabeleceu aí, hoje a família dele toda. Eu fiz 2 cirurgias na minha vida, né? Uma de fimose com o doutor Henrique e sobrou alguma coisa? E sobrou. Não muito! Você podia falar que era muito grande, né? Não. Tem um amigo aí que fez vasectomia semana passada, aí ele falou que fez 2 cirurgias, né? De vasectomia e aquela famosa redução de só tirei uns 10 centímetros, né? Certo, falei, vai nessa, hein? Aí, não, é o seguinte, o doutor Henrique e o anestesista, o doutor Armando Giancoli. E a outra cirurgia que eu fiz foi com você, 3 hérnias. E o anestesista foi o Armando Giancoli Neto, né? Porque o Armando Giancoli é filho. Filho do filho, Armando. Então, os 2 anestesistas aí que eu passei... Tem uma ligação. Tem uma ligação. Armando, né? Então, quando você falou do Armando, ele foi vice-prefeito, inclusive, de Biúna, né? E ele, voltando para casa, inclusive na rua onde eu morava, eu morava na José Henrique da Costa, onde mora o Firmino, irmão do Romualdo. Irmão do Romualdo. E a hora que eles estavam chegando ali de uma reunião, chegou ali um assaltante, né? E o assassinou. E levaram os 2, acho que soltaram na rodovia e falaram para eles, correm aí, né? E aí o Firmino falou que saiu correndo e escutou os disparos. E infelizmente mataram o doutor Armando. O doutor Armando, exatamente. Uma pessoa... Uma grande perda. Já que eu falei do Firmino, que é irmão do doutor Romualdo Pereira da Silva, o Firmino, que foi vereador, chegou a morar com vocês um pouco em São Paulo? Vocês tinham contato com o Firmino? Chegou. Aquela história das pobrezas, né? Daqui a pouco nós vamos falar só de pobreza aqui. Mas é bom, senhor, dá para chegar lá em cima, né? Então, quando lá na Faculdade de Medicina da USP tem um prédio que é atrás das clínicas ali, que chama Casa do Estudante. É o tal do CRUSP que falava? Não, o CRUSP é lá na cidade universitária. Ah, tem lá que... Ali é um prédio assim que tem uns 10 quartos, né? Um prédio antigo assim que tem uns 10 quartos. Chama Casa do Estudante de Medicina. E aí essa Casa do Estudante de Medicina, eles fazem uma seleção econômica, né, quando você entra na faculdade, e o número de vagas que tem ali, as pessoas que são mais pobres daquele ano, né, adquirem ou podem ter o direito de morar ali, né. No meu ano, eu fui considerado o mais pobre da minha classe. Aí eu ganhei uma vaga para ir morar lá. O Romualdo, foi engraçado isso, o Romualdo prestou o mesmo exame lá, e ele era um pouquinho melhor que eu, coitado. O pai dele era ferroviário, já tinha uma renda assim um pouquinho melhor e tal. Meu pai não tinha uma renda certa por ser pedreiro, né? E aí ele não ganhou a vaga. Aí, como a gente morava junto, né, em São Paulo, e não veio com essa história de dormir na mesma cama, eu fui lá e eu falei que eu não iria, então, porque eu não ia deixar o Romualdo, né, que ia ficar sozinho. Aí, passado uma semana, o presidente da Casa Estudante lá chamou e falou: nós vamos chamar lá aquele seu amante lá para você para poder, seu amigo lá, poder ficar junto com você. Tem alguma coisa na parada aí para vocês estarem tão juntos aí. Aí deram o quarto para a gente, então morava no quarto eu e o Romualdo. Tinha um quarto na Casa Estudante, morava eu e o Romualdo. Aí o que aconteceu? O Zé Firmino, que é mais velho que o Romualdo, né? Ele é mais velho? Ele é mais velho, o Zé Firmino é bem mais velho que o Romualdo. Aí resolveu fazer faculdade já com mulher, filhos e tudo mais. E foi para São Paulo, né? E também o Zé, coitado, o Zé Firmino também não tinha recurso de nada para ficar em São Paulo. Aí o que fizemos? Colocamos um beliche no nosso quarto. Beliche, nunca cama de casal. E o Zé Firmino foi morar lá no nosso quarto, o que não poderia, teoricamente, né? Porque ali era estudante de medicina. E aí ele ficou lá um tempo.
Aí passou um tempo, o meu irmão foi para São Paulo para fazer medicina, e ele fez a Santa Casa de São Paulo. E também não tinha onde morar, então compramos outro beliche. Ô, dureza, E hein? no mesmo quarto ficou eu e meu irmão, o Romualdo e o irmão dele, durante um período lá. Mas tem Essas histórias são... Tem muitas histórias, porque depois de um tempo que a gente estava lá na faculdade, depois de um tempo, no primeiro ano, também apareceu uma outra coisa legal para a gente fazer, né? O Hospital das Clínicas disponibilizava para alguns alunos que se trabalhasse na farmácia da HC à noite, ajudando a embalar comprimido, fazer xarope, não sei o quê. Eles te davam um cartão que dava direito a fazer todas as refeições dentro das clínicas, né? Então nós começamos a trabalhar um dia por semana na farmácia à noite, eu e o Romualdo, né? Então a gente tinha um cartão das clínicas, né? E aí a gente tinha o almoço lá, tinha o jantar, o café da manhã, tudo nas clínicas gratuitamente. Pô, se já tem o almoço, nós já era uma... Já tinha onde morar, já tinha tudo. Em um ano depois eu comprei um Fusca até, porque daí eu já comecei a poupar e estava trabalhando, né? Mas aí, nesse tempo que o Zé Firmino e meu irmão foram morar com a gente, eles saíam à noite para ir estudar e também não tinha ainda os recursos suficientes. Aí chegava meia-noite, tem o bife da meia-noite lá no HC. Bife da meia-noite. O bife da meia-noite é feito embaixo do pronto-socorro e atende o pessoal que está de plantão, né? Então o pessoal que está de plantão no pronto-socorro. Então tá meia-noite, tem o chamado bife da meia-noite. É um jantar lá, né? Que legal. Aí o que acontecia? O Zé Firmino e o meu irmão pegavam o avental da gente, pegavam o cartão da gente e iam comer o bife da meia-noite lá nas clínicas, né? Caramba, para aproveitar. Pra aproveitar. E era engraçado porque os tios, né, os caras da cozinha, eles olhavam assim e percebia que... Eu vi foto do seu irmão, o cabelo liso, e loiro, eu acho que ele bigode. Ele tinha de barba até às vezes. Então, mas aí dava para enganar um pouco. Mais ou menos. Os tios percebiam que não eram eles. Eles davam risada, sabe? Eles entendiam a situação. Né? Eles entendiam e deixavam eles passar lá e eles ficaram um bom tempo comendo lá o bife da meia-noite. E o Romualdo com o Firmino eram mais... Porque o Firmino tá carequinha hoje, né? Eram mais parecidos. O Romualdo também, né? Então, mas os dois passavam? Dava para enganar ali? Mas não era por isso. Era porque mas era nem conferia, nem nada. Mas não isso daí... E vou dizer uma coisa assim... essa gratidão, às vezes o cara que está ali trabalhando sabe que não está fazendo isso por maldade, para querer tirar vantagem, está ali, está todo mundo na luta. Não, né? Os tios que serviam ali, todos eles olhavam assim, falavam, você é o Romualdo? Dava uma risadinha e ia embora. Sabe? Mas é isso daí que é uma coisa. E vocês, quando vocês sentam lá para conversar com o Romualdo, o Firmino, ou com outros médicos e tal, como é que é poxa, que a gente já passou de emoção aí, né? Não, já tem muita história, né, para contar, vixe. Muito bom. Mas lá nas clínicas, assim, no fim a gente, assim, eu acho até que a gente foi muito bem, assim, a gente acabou se destacando até, sabe? Eu acho que até pela determinação da gente. Por exemplo, tem uma coisa que eu tenho uma lembrança que é legal, é assim, né? O Hospital das Clínicas, quando o presidente da República ou uma alta autoridade vem para São Paulo, o Hospital das Clínicas ele fecha uma sala de cirurgia, né, do pronto-socorro e destaca uma ambulância com enfermeira, com tudo dentro de recursos de urgência para acompanhar o presidente, né? Uma emergência. Uma emergência, né? E normalmente manda um cirurgião acompanhar essa autoridade, né? E essa pessoa que vai acompanhar o presidente, por exemplo, tem que ser uma pessoa de confiança das clínicas, né? E eu fui mandado 2 vezes. Uma vez eu fui com o Geisel inaugurar uma fábrica de tratores em São Bernardo do Campo. E uma outra vez eu fui acompanhar o Adalberto Pereira dos Santos, que era vice-presidente, que veio assistir uma corrida no Jockey Club. Porra. E é engraçado que na véspera você tem que ir no comando do 2º Exército. Levantar a ficha. Para que eles te falem o caminho, qual vai ser o trajeto, medidas de segurança. É legal. E eu encarei essas 2 vezes como um elogio, né? Poxa, porque lógico. Você vai acompanhar uma autoridade que de repente o cara toma um tiro, né? O cara, né? E você vai ter que se virar, né? Você fala, então, pô, tô com o homem aqui, né? Eu acho que, assim, Romualdo, eu,
Acho que a gente... Fotografou? acabou indo lá. Não, Não fotografei. seria bom. E foi engraçado, o vice-presidente, um dia, quando ele foi pro hotel, eu fui até o hotel com ele, eu não sabia se precisaria ficar lá e tal. Ele devia ficar ali no Hilton. Aí ele pegou e falou, menino, vai para casa, vai para casa. Me chamou de menino ainda, porque eu era novo, né? Aliás, você falou de estar ali acompanhando um presidente e tal. Mas você depois no Hospital das Clínicas, em outros hospitais, teve um cara famoso que chegou lá, um ator, um jogador de futebol. Você teve assim um caso? Teve muitos, mas... O Lula, por exemplo, que era técnico do Santos, esteve internado o Lula, lá, né? técnico do Santos. Não, o Lula foi muito tempo. Mas que você não falou para ele? Lula, o seu Santos arrebentava com o meu Corinthians. Se não fosse o Paulo Borges naquele 8 de março de 68 para acabar com o tabu. Mas ele era muito tranqueiro, ele só falava mal dos jogadores, falava das mulheres dos jogadores. O cara era... E você entendeu o Lula, que então? A família dele, não é eu que ele estava internado lá e eu passei por lá. A família dele, me parece que ele tinha um problema de rim, precisava de um rim, ninguém quis dar rim para ele. O cara não era. O técnico, mas foi muito tempo o técnico do Santos. Bom, aí nós vamos fazer o seguinte: a gente está batendo um papo aqui com o doutor James Beal Munhoz. E aí, você veio para São Roque, mas você sempre teve. A sua parte sempre foi essa a parte gastro, é isso, né? Eu fiz cirurgia geral, né? Geral, mas se. Cirurgia geral normalmente é mais a parte do abdômen, né? Porque, no fim, as outras áreas que a gente aprendeu a fazer, tem especialistas disso, né? Por exemplo, tem pessoas que operam só tireoide, tem pessoas que operam só varizes, tem pessoas que operam tórax, né? Então, à medida que vai tendo especialidades mais específicas mesmo, né? Você vai ficando mais para a área abdominal. Então, você acaba virando um cirurgião gástrico, né? Um gastroenterológico, né? E nisso daí você se especializou e você foi pioneiro em cirurgias aqui em São Roque, né? Porque antes, quando alguém começava a fazer uma cirurgia, tem que ir para Sorocaba, tem que ir para São Paulo. São Roque não fazia alguns tipos de cirurgia, né? Muitas. Eu fui pioneiro em algumas coisas, né? Desculpa, vai parecer falsa modéstia. Não, mas esse a gente fazia esse registro, pô. Eu fiz a primeira endoscopia em São Roque. A primeira endoscopia, que hoje é uma coisa que a gente fala tão normal, mas não era fácil assim. Não era. Tanto que eu voltei para as clínicas, eu tinha terminado a residência de cirurgia, eu vim para cá, aí não tinha endoscopia, eu voltei para lá, fiz endoscopia para fazer endoscopia. Eu fiz a primeira endoscopia, fiz a primeira colonoscopia em São Roque. Depois eu fiz a primeira cirurgia de vídeo laparoscopia. Depois, por vídeo, né, de vesícula. Depois fiz a primeira cirurgia por vídeo de hérnia de hiato. Depois eu fiz a primeira cirurgia bariátrica, aberta, né? Aí já tinha o Kimura me ajudando, e ajudou sempre muito bem. Fizemos depois a primeira cirurgia bariátrica por vídeo. Isso eu acho que a gente tem que registrar isso na cidade. E isso de operar por vídeo, né? Poxa, muda muito? Muda muito, né? Cirurgia por vídeo é um progresso absurdo, né? E agora vai ter um outro grau ainda de cirurgia por orifícios naturais, que é uma coisa que está praticamente batendo na porta aí, que vai já sair. Então, por exemplo, orifícios naturais, vamos ficar aqui na região da boca. Então, você vai fazer uma cirurgia, estômago, quando você vai usar... Não, já está sendo assim, né? Por exemplo, hoje você faz a vesícula fazendo furinhos na barriga, né? Você faz 4 furinhos, introduz uma microcâmera de TV e através de outros 3 furinhos você faz a cirurgia. Agora já está praticamente desenvolvido, entra por endoscopia no estômago, fura o estômago, entra dentro da cavidade abdominal, vai lá, opera a vesícula, volta para dentro do estômago, fecha o estômago e sai pela boca. Então a pessoa entra no hospital, não tem quarto nenhum, em lugar nenhum. Entendeu? Poxa, eu não entendi. Por isso daí, porque... E por outros orifícios, por exemplo... em mulher, por exemplo, fazer alguma cirurgia ginecológica, ovário e tudo, eles entram pela vagina, abrem o fundo da vagina, cai dentro da barriga, faz o que precisa fazer, sai, fecha o fundo da vagina de novo, cai fora. Caramba. Ou então entra pelo orifício da uretra, né? No caso da mulher que é curtinha, cai dentro da bexiga, fura a bexiga, cai dentro da barriga, opera o que precisa fazer lá dentro, sai, costura a bexiga e vai para fora.
O doente, às vezes, não precisa nem ficar internado. Assim, ele vai, faz a cirurgia e já sai para casa. E essas cirurgias algumas já estão... Isso já está bem desenvolvido. Ainda não virou prática, porque esses aparelhos para fazer isso, que são endoscópicos, né? São aparelhos ainda que não estão no comércio, com custo elevado, né? A medicina está dando passos assim absurdos, né? Por exemplo, hoje com o robô, né? Com o Da Vinci, por exemplo, o cara consegue operar uma pessoa aqui no Brasil, operando ele lá de Roma, por exemplo. Caramba, porque né? ele opera o braço do robô trabalhando de lá e o robô fazendo aqui. Então ele pode, daqui a pouquinho, se a pessoa está aqui em São Paulo, ele quer que o médico dos Estados Unidos opere ele, o médico não precisa vir mais. Ele entra na sala e o robô é operado pelo médico de lá. Poxa, nossa, coisa impressionante. Olha, que coisa maravilhosa. Vai longe, né? Você vai fazer uma cirurgia você tem mais uns 40 anos de carreira aí, mas se vai encerrar... muita coisa eu não vou conseguir pegar. Não vai... Não. Outro dia eu estava conversando ali na Rockville, né? Com o seu Jorge Reda, Sim. E falando, nossa, 25 anos de Rockville e tal, né? E falou, poxa, já vendi tanto tipo de carro. E ele falou assim, mas eu acho que eu vou fechar minha carreira vendendo carro elétrico. Eu acho que com certeza. Ele falou, do jeito que está evoluindo a coisa, falou assim, ó, eu vou vender carro elétrico. E mais, carro que não precisa de motorista. Não precisa de motorista, né? O carro anda sozinho, você põe no GPS, ele vai embora e acabou. Vai embora. Você tinha falado aqui do vice-presidente, você falou Adalberto Pereira dos Santos. Eu acho que era isso. É isso mesmo, eu estou confirmando mesmo, aqui. Né? É Adalberto Pereira dos Santos, que era o vice do Ernesto Gás. Bom, a gente está tocando aqui o nosso Linha Aberta, esse papo aqui com o Dr. James Munhoz, e essa cirurgia bariátrica, né? Essa daí, quantas você fez? Se for contar lá, tem mais. Bom, aí tem que contar a equipe, né? Que era basicamente o Dr. Kimura, eu, Dr. Kimura, tinha um médico também que nos ajudava, o Dr. Elias, que vinha de São Paulo, né? E que está lá hoje ele é chefe da cirurgia bariátrica da Santa Casa de São Paulo. Então a gente fazia em 3 pessoas aqui. Nós chegamos a fazer 240 cirurgias bariátricas. Nossa, essa daí teve um momento assim, e uma cirurgia que... Quantas pessoas, né, já... E o que muda a vida de uma pessoa nessa cirurgia? Muda, é uma cirurgia, assim, quando bem indicada, né, para as pessoas certas, bem triadas, né, cria uma mudança de vida em todos os sentidos, né, de saúde, de estética, é uma cirurgia que eu considero um avanço. O engraçado é que a cirurgia bariátrica também veio a desvendar uma série de coisas, por exemplo, que o diabetes podia ser curado operando o intestino, que que o intestino não é só um órgão de passagem, mas é um órgão produtor de hormônios, de serotonina. A maior parte da serotonina, que é essa enzima do cérebro, que quando falta dá depressão nas pessoas e tudo, não se sabia, mas a maior parte, acho que 80%, 90%, é produzida a nível de intestino e não de cérebro. Caramba! Então, o intestino passou a ser um órgão assim que antes era um lugar de passagem, né, só para fazer digestão. Agora é outra coisa já. Né? Era até colocado como um órgão de segunda categoria, porque fala muito do coração. O coração é a primeira divisão, né? Coração é a primeira divisão. Coração, intestino, mas... Agora se sabe da importância dele. Né? Olha, várias pessoas estão mandando mensagem aqui. Olha, o José Eduardo Salvetti Penoni, que a gente até falou aqui. Então. O Zé Penoni é veterinário, né? A gente vai chegar nesse ponto aqui também. A Cláudia Rodrigues Arantes Valvo, está lá com o Antônio Valvo acompanhando. Sandro Oliveira, abraço, doutor Gemes. Amanhã vamos treinar, hein? Vamos treinar amanhã. Sandro é nosso goleiro. É o goleiro? Opa! O Jefferson Correia, muito boa entrevista com o doutor James Munhoz, José Fernando Ravichini, Roberto Godinho, esse tem história. Godinho. Roberto, estou trazendo você aqui, esse tem história, hein? Roberto é uma pessoa especial para mim, espetacular, é uma pessoa criativa, poeta, ele tem um verve, né, e uma presença de espírito maravilhosa. Roberto Godinho está aqui, estou prestando toda atenção. O Ademir Cabeleireiro, Ademir Ferreira dos Santos. Meu cabeleireiro. Opa, você está achando que tá bonito o penteado do Gêmeos aí? Passa lá. Nunca quis passar uma tinta aí, Gêmeos? Então, rapaz, acho que não. Demorei para ganhar o cabelo branco. Demorou. Viu? E o bigode? Bigode é marca registrada, né? Bigode virou marca registrada. Às vezes o pessoal fala, né? Bigode, chama você de bigode. Chamo mesmo. Um dia eu até pensei, porque é engraçado, né? Sabe, ficando velho, o bigode fica branco, ele parece ficar meio esquisito.
Até uma hora eu cheguei a pensar, acho que eu vou tirar o bigode, que o Dr. Benjamin tirou, né? Que ele usou muitos anos. Mas eu falo, poxa, mas se eu tirar, o pessoal vai estranhar. Acho que meus filhos vão me estranhar. Pô, você sempre usou o bigode? Sempre usei bigode. Bigode. Um dia eu encontrei você ali na casa Oliveira Pinto, você estava comprando uma tesourinha. Falei, é para dar uma parada no bigode. Era mesmo. O Ademir está dizendo, muito boa entrevista, vale a pena, pessoa íntegra, sabedoria, um excepcional médico. Obrigado. Deixa eu ver aqui, Edenilson Rodrigues, abraço, doutor Gemes. Edenilson. José Fernando Rabiquini, um grande abraço para os dois. O Ezio Donizete Marques está mandando boa tarde aqui para você. Boa tarde, Ezio. Eles colocou aqui, excelente entrevista. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O Ezio está elogiando você de novo aqui. Alma maravilhosa. Bom. Muito obrigado. O mestre Calunga, meus parabéns pelo excelente programa de utilidade pública. Sucesso. Obrigado. Poxa, pô, doutor Gemes, a gente tava... eu conheci você, que eu só falava doutor Gemes e tal. E aí eu comecei lá na Rádio Universal de São Roque em junho de 83. E a gente fazia o programa de esportes com o Rodolfo de Luca Júnior, com o Tufi, né? E o programa era das 6 às 7. E a hora que acabava o programa, e só tinha um estúdio. Então tinha um microfone que a gente pegava e plugava do lado de cá para fazer o programa ao vivo, e quando tinha que gravar um comercial, tirava o microfone de lá e colocava. Eu só tinha um estúdio. Então, muitas vezes, para gravar um comercial, o locutor chamava uma música, e a hora que estava tocando a música, entrava o locutor para gravar. Era muito limitado. E o que acontecia? No governo do Mário Luiz, que tomou posse em 83, teve um grande avanço na saúde. E a Rede Básica de Saúde tinha um programa chamado A Saúde no Rádio. Ou era Bom Dia São Roque, Bom Dia Saúde. Bom Dia Saúde. Bom Dia São Roque, Bom Dia Saúde. Ele ia ao ar às 7 da manhã. Isso. E aí, eu lembro que você chegava com a equipe ali e ficava esperando acabar o programa de esportes. Aí a gente batia um papo ali para vocês começarem na gravação. Exatamente. Então eu conheci você fazendo o programa de rádio. Foi mesmo. Aliás, eu te falava, eu admiro muito o seu trabalho, faz muito tempo. O amor que você tem ao rádio é contagiante. Aliás, eu era seu ouvinte nas madrugadas, nas noites, quando voltava de plantão, no seu plantão esportivo da PAN. Algumas vezes até liguei para você. Ligou, muito durante legal. O seu plantão, né? É verdade, na época, na implantação do plano de saúde de São Roque, na municipalização da saúde, num projeto e num programa que foi feito pela doutora Eunice, que foi referência para o Estado, foi uma coisa maravilhosa, e que eu tive o prazer de ajudar na implantação. E na época a gente estava tentando integrar os vários postos de saúde, né, que foram estabelecidos. Na época foram estabelecidos, acho que 6 ou 7 novos postos, que não tinha em São Roque, né, só tinha o centro de saúde, que era do Estado, né. Então, na época, quando foi implantado o programa, nós abrimos postos nos bairros, tudo. E uma maneira da gente tentar integrar, que tinha sempre aquela dificuldade de telefone, dificuldade de comunicação, era uma maneira de tentar integrar através da rádio. E também de passar informações para a população sobre campanhas de vacinação, campanhas de gestante, campanha disso, daquilo. Então, nós fizemos um programa de rádio, assim, que eu acabei fazendo. Dava dica. Né? Fazendo. E atendia também as pessoas que Não, atendia. Eu lembro de um dia uma pergunta assim, né? Nossa, que memória sua. Não, eu lembro de uma pergunta. Eu lembro que um dia teve uma pergunta assim, isso marcou, né? Olha, eu estou recebendo a carta aqui de uma pessoa falando da filha, que a filha foi passar a lua de mel em Santos e acabou voltando antes, né? Porque ela começou a sentir uma dorzinha ali na vagina e tal. Você falou assim, olha, isso é muito normal, a pessoa quando perde a virgindade, às vezes pode ser... Eu lembro dessa aí, da noiva que voltou mais cedo para casa e você deu... Eu acho que não era por causa da virgindade, é por causa da infecção urinária. Será que era? Eu não lembro uma coisa assim. A moça, né, a menina, ela começa a ter as primeiras relações, é frequente que, pelo atrito, pelo fato da vagina ser próximo da uretra, né, perto da bexiga, a mulher, como não tem o pênis, obviamente, a uretra é curtinha, né? Então, é frequente que a pessoa tenha uma cistite de lua de mel. Isso daí. Uma cistite de lua de mel, que é muito frequente quando a moça começa a ter as primeiras relações, né? É um caso cada vez mais raro hoje em lua de mel, né? Agora a lua de mel é precedida de um test drive. Antes, né? Então, mas isso daí, se a gente está em 83, foi outro dia mesmo, mas ainda era um período que a gente não falava camisinha no ar. Falava camisa de Vênus. E o pessoal da farmácia São José, o Roquinho lá, falava para mim que o cara ia comprar camisinha. Ele chegava na farmácia, esperava todo mundo sair, aí que ele pegava a camisa assim e passava assim.
que era o toque da camisinha. Dica. E aí, às vezes, para sacanear, o cara fazia aquilo, né? Devagarinho assim, né? Aí o cara, para sacanear, falava, se quer a camisinha? Era uma coisa... Constrangia a pessoa. Falava camisa de vento, era uma coisa recente. Quer dizer, essa liberdade, até para você falar desses assuntos, né? Desse detalhe da noiva, era uma maneira diferente, né, James? Hoje... Era muito diferente, né? O linguajar era diferente, havia... Não sei se era melhor ou se era pior, mas a linguagem era muito diferente, a abordagem era diferente, né? Você não podia, principalmente em público ou em rádio, né? Você tinha que ter um linguajar próprio, né? Mas foi muito legal. E quando a gente, o Mário Luiz, então a gente tinha ali o Centro de Saúde 2, que era do Estado, que é perto da rodoviária. Eu não sei se na época estava funcionando o pronto-socorro ali da Marginal. Tava. E aí começou a ter essa expansão da rede básica de saúde, porque a gente tinha, né, a mortalidade infantil era altíssima, né? Aquele de tantas mil crianças morrem tanto. E o Mário Luiz, né, entrou muito firme nessa área, né? Foi uma revolução, né? O Mário tinha uma noção assim da saúde pública, né, muito avançada, né? Ele se preocupava muito com a saúde pública. E na época estava ocorrendo a municipalização da saúde, né? A saúde até aquela época era uma obrigação do Estado, né? Tanto que o centro de saúde ali era o centro de saúde do Estado, né? Os funcionários eram do Estado. E aí houve uma proposta do Estado de municipalização de saúde, de passar para os municípios a obrigação de atender à saúde. O Mário encampou essa ideia, né? Eles prometeram recursos, e realmente na época houve. Eles prometeram recursos desde que você apresentasse um programa viável, né, de municipalização. A doutora Eunice fez um programa espetacular, ela era médica sanitarista, né? Então era bem da área dela, do ramo dela. Ela tinha vindo da USP também. Tinha feito saúde pública na USP, e ela fez um programa maravilhoso para cobrir a cidade toda e combater essas causas de mortalidade. E com esse plano de municipalização, que foi implantado pelo prefeito Mário Luiz, com esse programa, eu fui incumbido da implantação dele, né, da parte mais, eu digo que seria a parte menos importante, porque eu acho que a parte mais importante foi a decisão política do prefeito, e em segundo lugar o programa que foi feito pela doutora Eunice. Acho que se alguém merecesse uma homenagem a São Roque, acho que seria a doutora Eunice por esse plano. E na época você tinha uma mortalidade infantil que era 55 por mil, uma coisa assim de país africano mesmo, né? Na época, por termos de comparação, em Cuba era 11%. E isso principalmente por doenças evitáveis, né? Diarreia, sarampo, porque a cobertura vacinal era baixa, porque as coisas que deviam ser ensinadas, soro caseiro, essas coisas não eram ensinadas. E principalmente por quê? Porque nos bairros mais afastados, as mulheres não vinham para a cidade, né, no centro de saúde que ficava no centro da cidade. Aí foi estabelecido centros de saúde, a princípio precários, às vezes em casa alugada, em galpão. E foi aberto, então, um centro de saúde em São João Novo, nos distritos, né, São João Novo, Mailasque, Canguera, Araçariguama, na época, que pertencia a São Roque, a Vila Nova São Roque, acho que na época, não sei se foi na mesma época ou depois, lá no Iguaçu, lá no Saboó. E com nesses postos de saúde, com isso distribuiu as vacinas, a cobertura vacinal aumentou, começamos a não ter mais morte por sarampo, por exemplo, né? A cobertura vacinal aumentou, as gestantes passaram a fazer pré-natal, começou a se ensinar a cuidar dos casos de diarreia de criança e tal, hidratação principalmente, e a mortalidade desabou, né? Esse plano teve tanto sucesso e tanta repercussão que o próprio pessoal da medicina preventiva da USP mandou os residentes fazer estágio em São Roque. Poxa. Uma equipe, acho que de uns 12 médicos residentes da Preventiva de São Paulo vieram estagiar em São Roque para ver o trabalho que estava sendo feito, né? Foi um trabalho muito bom nesse sentido. Passou a ser referência assim, até para o Estado esse trabalho. Inclusive, aí introduzimos também a saúde oral, o SISO, né? Serviço Integrado de Saúde Oral. Isso, que aí... Dr. Reguengo, acho que começou. Na época, nós convidamos, aliás, eu fui na casa do Reguengo falar com ele. José Ferreira Reguengo Sobrinho. Falei para ele, tem um convite para você, você não vai ganhar dinheiro, você vai ter bastante trabalho, mas é um trabalho promissor, né?
começar a cuidar da saúde oral para evitar cárie e tal. E foi implantado também o SISO, que era a saúde oral. Correu muito bem, eu acho que boa parte disso tem quantos anos aí? 83, né? Então se tem 30, 40 anos aí, né? Então, basicamente o que existe hoje, né, de rede, tinha também... Canguera, você falou? Goianã. Goianã. Aliás, na época que inauguramos lá. Basicamente o que existe ainda foi essa rede instalada na época, né, com algum aprimoramento, às vezes o prédio melhorou, foi construída uma acomodação melhor, mas basicamente o que subsiste basicamente é essa rede aí, né? Poxa, foi um momento. E a gente até estava conversando aqui, quando a gente começou a falar, vamos falar da rede básica e tal. Aí você falou que junto com a rede básica veio a vigilância sanitária. Aí não tinha vigilância sanitária, não, quer dizer, não era municipal, ela era estadual. A vigilância sanitária era estadual, então não havia, né, propriamente, porque não precisaria vir pessoas de Sorocaba ou de São Paulo para fazer a vigilância sanitária em São Roque. Então praticamente não havia assim uma fiscalização sanitária. Com o processo de municipalização, nós criamos a vigilância sanitária. E, inclusive, já que você falou, o Pennoni foi contratado nessa época para ser o chefe da vigilância sanitária. Ele que é veterinário e era uma pessoa apropriada para cuidar de alimentos, para fiscalizar animais, coisas desse tipo. E também o Ariovaldo Teixeira de Carvalho, falecido, que era engenheiro sanitarista, né? Essas duas pessoas foram contratadas na minha época para criar a vigilância sanitária. E a vigilância sanitária teve um trabalho importante, suado, né? Porque é muito difícil no começo você fazer a fiscalização, mas eles eram muito bem aceitos, porque eles eram pessoas que tinham uma simpatia, um acolhimento, uma solicitude com relação às pessoas com que eles fiscalizavam, então eles conseguiam com isso muito apoio. Quer dizer, o fiscal ele tem que a abordagem é essencial, é o cartão de visita ali, né? Então, até a propósito dessa polêmica que houve a respeito dos pães e tal, realmente tem duas partes da história, né? A parte é que tem que ter a fiscalização até para preservar a saúde das pessoas que consomem alimentos. De outro lado, tem a parte da fiscalização, que tem que ser uma fiscalização educativa, né? Uma fiscalização que ajude as pessoas a trabalharem, a terem seu negócio dentro das normas legais, né? Agora, eu acho que é fundamental que as pessoas se sintam estimuladas a fazer a coisa certa, né? Não por pressão, não pela multa, não pela pena, que ela seja estimulada para fazer a coisa certa, né? Tem uma frase que diz, você fazer as coisas certas ou fazer errada dá o mesmo trabalho. Na prática é assim, né? Às vezes a pessoa faz a coisa errada e se ela fizesse certo, ela teria o mesmo trabalho para fazer certo em vez de errado, né? Então, todos esses serviços, como a vigilância sanitária, devem estimular as pessoas a fazer as coisas certas, né? E uma questão disso da abordagem, né? De ser orientativo, né? De passar essa orientação. E até 83, por exemplo, uma pessoa era muito comum, né? Eu lembro que na feira vendia pintinho, né? A pessoa tinha um galinheiro no quintal, tinha gente que tinha porco, deixava o cavalo, quer dizer, mudou muito essa questão da sanitária, né? Mudou, e embora às vezes cause polêmica, mas é saudável, é melhor. Por exemplo, você falou em porco, né? Quantas pessoas nessa época, nesse período, adquiriram cisticercose, o bicho na cabeça, morreram disso, né? Por quê? Porque porcos criados sem nenhuma orientação, né? Com contaminação. Então, essas coisas vieram para não atrapalhar a vida do cidadão, mas melhorar a saúde do cidadão, né? É muito ruim, por exemplo, você entrar... Passando para o outro lado, você entrar, por exemplo, num restaurante, fazer uma alimentação e sair de lá, por exemplo, no outro dia com diarreia, com vômito, não sei o quê, por uma alimentação mal contaminada, né? Que poderia ter sido evitado. Então, essas questões da vigilância sanitária vieram para ajudar, não para atrapalhar, né? Olha, e o Zé Pennoni está acompanhando a gente. Aliás, eu quero que ele venha um dia aqui para tocar flauta. Ele é muito bom tocando flauta também, é ótimo muito veterinário, bom. Mas eu queria que ele venha aqui, ele vai fazer as duas coisas. Jogador de bola, mais ou menos. Pô, eu queria também. Depois vamos falar de futebol, viu? Ele é meu quietão, né? É rápido. O José Eduardo Salvetti Pennoni, ele falou assim que a legislação que foi criada aí no seu período, a legislação foi feita pelo doutor Hélio Vilaça. Foi o doutor Hélio Vilaça. Aliás, o doutor Hélio Vilaça tem...
espaço importante também na cidade. Assim. Ele contribuiu com muitas coisas, sendo muito correto, ajudando a orientar. No período que eu estive na prefeitura, né, eu fiquei algum tempo com o Mário Luiz, depois quando saiu o Mário Luiz, entrou o Zito. Você ficou com o Zito um pouco? Eu fiquei com o Zito até a pedido do Mário Luiz, porque ele falou, precisamos ajudar o Zito, começar e tal e coisa. E eu falei, eu vou ficar um pouco, e fiquei 1 ano ainda com o Zito, né? Devo bastante coisas para o Zito. E tem um episódio interessante disso aí do Zito, que eu vou contar. Posso contar agora? Pode contar, opa, tudo. Não, depois do Zito veio o Luiz Cláudio, candidato, né? Isso. Não sei se você ia chegar nisso. E vou chegar também, Vai que chegar. você foi o vice do Luiz Cláudio. Então, e aí foi uma época interessante, né? Porque aí foram na minha casa, quando terminou, estava em época de campanha, terminando o mandato de Zito, foram na minha casa Zito, Luiz Cláudio, Zé Balai, devia Zé estar junto. Balai, eu não sei se Gersinho Nasser, não sei se Zé do Nino, Vinícius, eu não sei. Mas foram... Vinícius da Carambela. Mas não tenho certeza. Vou dar uma pressionada em você lá para você decidir lá. Para eu ajudar. E a conversa era a seguinte: olha, nós temos uma pesquisa em que, na época, o Sanches, né, que acabou sendo prefeito. Não, é verdade. É que o Zito ganhou do Sanches em 88 e essa já foi a campanha de 92. 92. Isso. Nós temos uma pesquisa e o Luiz Cláudio tem. O Sanches tem 33%, se eu não me lembro. E o Luiz Cláudio pode confirmar, o Luiz Cláudio tem 3%. Então, a questão é a seguinte: ou a gente entrega de vez, ou nós vamos ter que lutar aí, né? Aí, se a gente for brigar, você conhece a gente, você trabalhou com a gente e tal, a gente queria que você ajudasse aí, né? Sendo vice, né? E eu não estava vivendo uma época muito boa da minha vida na época, estava passando por algumas dificuldades pessoais. Aí eu falei, olha, eu não queria agora, não sei o que e tal. Aí, eu falei, em todo caso, me deixa um tempo de eu pensar até amanhã. Aí, no dia seguinte, durante a noite, eu pensei assim, se der errado, né, eu vou ficar com a cabeça ruim achando que eu não podia ter ajudado e não ajudei. Se der certo, eu acreditava no Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio tinha sido diretor de obras, tinha tocado a prefeitura muito bem, sou amigo dele até hoje, uma pessoa íntegra, uma pessoa competente. Já convidei ele várias vezes para vir ao programa aqui, só vim aqui. Uma hora ele virá, né? E aí eu falei, vamos lá, né? E aí quando eu falei vamos lá, eu falei para o Zito, Zito, vamos fazer a campanha, mas eu vou pedir para você só uma coisa, que você vai ter que me prometer. O que é? Eu falei, olha, eu vi que você vai estar fazendo o asfalto subindo para Santa Casa. Lembra que era de Paralelepípedo? Era Paralelepípedo ali, a rua Sotero de Souza, Sotero né? de Souza. Santa Isabel ali, o pedaço depois. Isso. E o pátio da Santa Casa era todo de terra. Você lembra disso? Lembro, e estamos falando de 1991, 92, né? Então, era terra em volta ali onde hoje é o pátio, e para você descer para o pronto-socorro era uma rua de terra, cheia de buraco, a ambulância passava lá, os enfermos sofriam dentro da ambulância. Então eu falei para ele, você vai me prometer que quando você subir com o asfalto até a Santa Casa, você vai asfaltar o pátio da Santa Casa. E ele falou, está prometido. Aí chega a campanha andando, tudo, o asfalto vem, sobe até o pátio da Santa Casa e para. Aí eu fui na prefeitura falar com o Zito. Falei, pô, Zito, você prometeu para mim que ia asfaltar o pátio. Ele falou, não, mas sabe, o doutor Hélio, eu lembrei por causa do doutor Vilaça, falou que vai dar zebra. Falou que vai dar zebra, que não pode. É muito na lei, né? O doutor Hélio. Aí chama o doutor Hélio. Aí o doutor Hélio chega lá. Doutor Hélio, não pode. Se o Zito asfaltar o pátio da Santa Casa, ele vai ser preso. Ele costumava mordar, eu lembro assim, do óculos, armação. Isso não vai dar certo. Aí eu falei, mas doutor Hélio, quem que vai achar ruim você asfaltar o pátio da Santa Casa? É o único hospital da cidade, né? Porque não tinha Unimed. Quem que vai reclamar disso? Imagine e tal. Ele falou, não pode. Aí eu sei que virou uma reunião. Chamaram, acho que Ari Furbino. Ari Furbino, rapaz. E várias outras pessoas. Nilce Palazzi. E não pode. Isso, Romaniuk, né? Nilce Palazzi e Romaniuk. É isso mesmo. Aí no meio da discussão, eu não sei até se não fui eu mesmo, que falei o seguinte, bom, mas se não pode, o Zito não pode fazer uma doação em dinheiro para a Santa Casa? Aí o doutor Hélio falou, não, isso pode. Falou, então, nós falamos com o provedor, acho que era o Catai. Vitório José Catai. Vitório José Catai. Eu estou só nos sobrenomes.
vamos falar com o Catai vai com a construtora que está colocando asfalto, vê quanto custa para asfaltar o pátio da Santa Casa, e o Zito doa o valor correspondente para a Santa Casa. Ah, não, então vamos fazer assim. E foi feito assim, e foi asfaltado o pátio da Santa Casa. O curioso disso é que, quando acabou a eleição e vieram os novos vereadores, um vereador, que eu não vou citar o nome... Mas deveria citar. questionou por que o Zito tinha asfaltado o pátio da Santa Casa, que é uma unidade particular. O doutor Hélio tinha toda a razão. Se a gente tivesse feito da maneira que a gente queria, o Zito tinha passado maus pedaços. Porque tinha realmente, usado um do bem ponto público. de vista legal da história, não era legal. Embora a gente até entenda, né, que fosse uma coisa boa, né? Não, mas a gente tem umas coisas assim que às vezes você tem que encontrar um caminho. Eu acho que às vezes o prefeito às vezes, não estou falando específico no caso de São Roque, mas às vezes o prefeito lá está com um problema. Aí ele pega e fala para o departamento jurídico, viu? Eu preciso pavimentar lá a entrada da Santa Casa. Aí o cara fala assim, não tem jeito, vai dar rolo. Aí fala assim, não estou falando se vai dar problema, eu quero saber qual é o meio legal. Então o pessoal da justiça, do direito lá, do jurídico, já vai falar assim, olha, resolver, né? Ele não vai nem falar que é legal, fala assim, ó, tudo bem, faz como doação. Pronto, às vezes o jurídico ali tem que dar a solução e não avisar que vai ter um problema só, né? Mas o doutor Hélio... Então, ele teve essa visão. Ele tinha um trabalho muito bom, que eu acho que na administração de Mário e Zito, ele ajudou a que não tivesse esses tipos de problemas que poderiam dar margem a interpretações erradas, tudo. Ele sempre foi muito correto, né? E uma época que se não tinha ficha limpa, que se você tivesse um processo, era até uma maneira mais fácil de reverter, mas ele sempre, né, estava ali. Deixa eu só falar o seguinte, doutor James, a gente está aqui com o apoio de Loja 100, de restaurante Vale do Vinho, tem uma pizza maravilhosa lá, Santa Adélia Fazendinha e Restaurante, Autoelétrico Santa Quitéria, 30 anos, o nosso Chiquinho tá firme lá, Esqui Mountain Park, turismo na montanha para você, conosco também Ivan, Gás e Água distribuindo para Granada, Mairink, toda a região. Folia de ofertas da Regina Cosméticos. Continua, o pós-carnaval na Regina Cosméticos. Loja 100. Ainda bem que tem Loja 100 e você está acompanhando o Linha Aberta. Só tem uma mensagem aqui, um rápido intervalinho, e nós vamos voltar, gente, para falar de política. Tá bom. Porque já que é de política, ainda quero falar uma coisa a favor de Zito. Então, vamos falar. Pode José Fernandes Zito Garcia. Não, então, ele acabou, engraçado que ele acabou agindo no outro hospital. Quando o hospital da Unimed estava para ser inaugurado, não tinha asfalto aquela rua de acesso ao hospital da Unimed. José Júnior, né? Que depois acabou se chamando José Júnior. Acho que é o projeto do Piniquinho. E aquela rua ali era de terra. E aí ia inaugurar o hospital da Unimed com acesso de terra. Aí eu fui falar com o Zito numa noite, e fim do expediente, estava Zito sozinho na prefeitura, sem ninguém, e aí fui conversar com ele. E aí falei, prefeito, nós vamos inaugurar o hospital da Unimed com acesso de terra, como é que a gente faz? E ele falou na época, doutor, eu não tenho dinheiro para pôr asfalto lá. Acabou a doação. Não tem como fazer lá. Ele tinha feito da Santa Casa, olha que curioso. Aí ele falou assim, olha, nós podemos fazer uma coisa, eu faço o arruamento, porque não tinha guia, não tinha nada. Se vocês da Unimed comprarem o asfalto, eu coloco o asfalto. E foi feito assim. A prefeitura fez o arruamento, a prefeitura deu o maquinário, o Robertinho trabalhou lá, o Robertinho ainda está na prefeitura hoje. E a gente comprou o asfalto para asfaltar a entrada da Unimed. Então o Zito acabou participando do acesso dos dois hospitais de alguma maneira, né? Isso é muito bom. E são esses detalhes, né, que às vezes acabam ficando perdidos e tem uma importância muito grande. Deixa eu acompanhar uma mensagem aqui, doutor James, que olha, eu recomendo para o senhor aqui, comprar uma casa lá no condomínio Vila Toscana, que é um condomínio dentro de outro condomínio, né? Então você tem ali na região ali da Raposo Tavares, muito próximo, o condomínio Vila Toscana para você. Vamos acompanhar esse comercial aqui com o meu amigo Antônio Valvo. Oi pessoal, eu estou sempre falando aqui da nossa São Roque. E para você que pensa em morar em São Roque, ou você que já mora aqui em São Roque e quer encontrar um local bem tranquilo, eu vou dar uma dica para você. Nos próximos dias estaremos falando aqui do residencial Vila Toscana. E o Antônio vai ser aqui o nosso guia. Exatamente, Wander. Aqui você já tem as casas prontas. O condomínio tem só 22 casas, todas não geminadas, super tranquilo. É um condomínio dentro de outro condomínio. E aqui você vai ter as casas todas de 3 dormitórios, sendo uma suíte,
com 138 metros quadrados. E você vai mostrar pra gente aqui nos próximos episódios. Vamos falar do conforto, vamos mostrar uma casa mobiliada. Vamos juntos aí. Vamos lá que eu vou mostrar com todo prazer. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Linha Aberta, hoje com o Dr. James Bial Munhoz. E não é Bial do Pedro Bial lá, né? Não é Bial. Deixa eu te falar, você foi chamado aí para ser vice do Luiz Cláudio, mas tinha um detalhe, você foi candidato a deputado em 86. E foi uma coisa assim espantosa, acho que era o Partido Humanista. Partido Humanista. E aí, doutor James é candidato a deputado. Candidato aí, mas vai ter meia dúzia de votos aí dos amigos. De repente você arrebentou nas urnas. Quantos mil votos você teve, James? Olha, pra falar a verdade, eu não tenho uma lembrança contando perfeita. Até hoje. Eu acho que em torno de 18 mil, 17 mil. Nossa! Assim. E foi uma experiência muito interessante. Na época, a gente já havia identificado, e eu acho que existe isso até hoje, que a gente precisava ter representação. Né? Até hoje nós temos deputados que vêm aqui, um leva 500 votos, 300, 400, outro leva 1.000. Tiririca leva 1.000 e alguma coisa. Então, e depois você não tem nenhum retorno para a nossa região, né? Nem para Mairinque, nem São Roque, nem nada. E que a gente precisava ter uma representação. E aí eu resolvi tentar encampar essa ideia, né? E não fui eleito porque o meu partido não alcançou o coeficiente eleitoral para ter direito a um deputado sequer. E como é que veio essa vontade política? Porque você, como médico, mas trabalhando também ali na rede básica de saúde, esse contato ali com a população e esse desejo de ser político. Eu acho que muito, assim, eu acho que muito deve vir... Meu pai foi vereador em Mairinque. Seu pai foi vereador? Na época em que vereador não ganhava. Não ganhava. Começou a receber então, depois de 82. Tem um pouco de influência. E outro assim, depois eu tive essa oportunidade de trabalhar com o Mário Luiz, o prefeito Mário Luiz, e aí você começa a ver que a alavanca da política é que faz realmente a diferença, né? Você vê que com essa questão da saúde, por exemplo, você mudar a mortalidade infantil, você mudar a situação das pessoas, você começa a ver que o canal para você modificar mesmo a sociedade, a educação, né, a saúde, passa pela política, né? Então você acaba se motivando, se fala, não, temos que fazer alguma coisa, se a gente tiver alguma possibilidade de fazer, vamos fazer, para não correr o risco de se omitir. O maior medo que eu tenho, Wander, é em algum dia alguém me falar, não, mas você podia ter feito, não quis fazer. E eu nunca procurei o caminho mais fácil, não. Eu sempre procurei o caminho do que eu achei que era o correto, das pessoas certas. Talvez, eu nunca fui, entre aspas, não quero usar essa palavra no mau sentido, mas oportunista, no sentido, eu vou nesse caminho porque esse caminho é o que vai dar mais chance. Não, eu sempre tentei achar o caminho das pessoas que eu achasse que poderiam fazer diferença, né? E aí veio... mas você poderia ser 17 mil como deputado, mas você, se fosse candidato a vereador, eu acredito que certamente você seria eleito. Mas você não se vê ali no legislativo, você vê mesmo ali no executivo, de tocar uma prefeitura, ou você... Por que você não tentou? Eu até me vejo no legislativo. Você não pensou ser vereador? Na verdade, nunca pensei em ser vereador mesmo. Eu acho, por exemplo, que se você tiver uma administração boa, confiável, é mais fácil um diretor, por exemplo, da prefeitura conseguir fazer muita coisa, né, do que às vezes um vereador que tem limitação dele. Não sou contra os vereadores, nada disso. Mas eu acho que a capacidade que eles têm, às vezes, de fazer algumas coisas fica limitada, não é? Eu acho que as oportunidades que eu tive, como diretor de saúde, por exemplo, foram maravilhosas, né? E que talvez como vereador eu não conseguisse fazer, né? Poxa, aí você sentiu ali que a política poderia ser um caminho. Hoje você, por exemplo, na eleição passada de São Roque, você foi vice do Ricardo Rios. Aliás, o Ricardo Rios está acompanhando o programa aí. Abraço, Ricardo. Grande Ricardinho. E você foi candidato a vice do Luiz Cláudio. Mas entre essa campanha do Luiz Cláudio de 92 até a eleição há 2 anos, né? Tem um tempo muito grande ali. Nesse período você não quis se candidatar de novo? É que eu me envolvi muito com a medicina, né?
assim, tive que fazer aprimoramentos, por exemplo, a cirurgia videolaparoscópia era uma coisa que eu não tinha aprendido na faculdade, né, nas clínicas, né, uma coisa que surgiu depois. A cirurgia bariátrica foi uma coisa que eu tive que aprender depois. Então, muitas coisas eu tive que desenvolver nesse período e que eu achava importante também como médico, né. Inclusive, muitas pessoas, né, quando eu entrava na política, reclamavam de mim, né? Falavam, não, mas você, em vez de médico, vai ser político, tem que ser médico, por que se mete na política, não sei o quê. E eu realmente sempre convivi um pouquinho com esse conflito dentro de mim, né? Agora, o conflito, eu acho que acabou. Eu acho que agora eu vou deixar. Acho não, com certeza, vou deixar para o pessoal mais jovem. Aí, não, pensei que você falou, não, agora eu tô com o burro na sombra aqui, vou me dedicar à política. Não, eu acho que eu pretendo agora continuar me dedicando à minha profissão, já tenho alguma idade também, né? E pretendo usufruir um pouquinho assim de família, de outras coisas. E eu vejo que existem pessoas aí com um potencial tão grande, né, que pode ser aproveitados, que temos que deixar espaço para eles, né? O Ricardinho O Ricardinho é pessoa brilhante, que eu tive o prazer de trabalhar junto. No São Roque Clube, onde eu... ele foi presidente e você vice, né? Eu fui vice dele. Aliás, foi por isso que eu fui vice dele, porque a gente estava trabalhando junto no São Roque Clube, né? E aí a gente fez um trabalho lá que eu considero que tenha sido bastante bom. E aí nas discussões lá do São Roque Clube, ninguém ia fazer nada, falou, então vamos fazer alguma coisa, vamos se meter a trabalhar nisso aí, né? E foi uma campanha... Eu acho que o Ricardo Rios tem chão ainda aí, mas ele se credenciou, né? Até brinquei com ele, nessa eleição se não ganhou, mas se foi a Miss Simpatia, ou Miss Simpatia, né? O Mr. Simpatia, que ele está credenciado para uma próxima eleição. Com certeza, ele está credenciado, é uma pessoa íntegra também. Eu testemunhei assim, lá no São Roque Clube, trabalhando junto com ele, a integridade dele, a capacidade dele de organização, de programação das coisas. E acho que no futuro ele poderá ser um excelente prefeito, um excelente político, sim. Mas tem que procurar outro vice, né? Tem que procurar outro vice, já avisei ele. Aliás, ele vai fazer uma palestra, reforma trabalhista, teve uma mudança na lei aí, e atualização, né, da reforma trabalhista. Então o Ricardo Rios vai ser palestrante, um evento que vai acontecer agora, terça-feira, dia 20 de fevereiro, na FAC São Roque, onde ele é professor, e inscrições podem ser feitas pelo 4712-6515 e 4712-3366 com a Rosângela, das 9 ao meio-dia, na próxima terça-feira, para quem quiser ficar por dentro da reforma trabalhista. O Ricardo Rios estará fazendo essa palestra e depois ele vem aqui para falar também dessas mudanças na lei aí. Claro que a gente vai perguntar um pouquinho de política também. Agora, o médico, né? Poxa, é uma profissão que ele tem uma possibilidade de ganhar dinheiro, mas se ele ficar trabalhando ali na vida pública, como diretor, como no centro de saúde, talvez ele vá se realizar, né, aquele sonho de atender a população. Mas vai dar para ele ganhar o dinheiro com a medicina e fala, poxa, se eu ficar trabalhando lá no hospital particular, no meu consultório, eu vou ganhar mais do que às vezes está trabalhando, com certeza. Mas isso como que funciona? Tem uma cobrança, às vezes, da própria família, se dedica lá a ganhar um salário menor, se você tivesse um consultório, como é que é isso para um médico que tem, você que é um médico idealista? Eu acho aí que é uma pergunta difícil, bem colocada. Nos períodos que eu me dediquei à política, com certeza que eu tive prejuízo, assim, no sentido que eu deixei de ganhar, não é? Dinheiro. Ganhei em outras questões, né? Por exemplo, ganhei em satisfação, em orgulho próprio, em uma consciência tranquila de que eu estava fazendo aquilo que eu deveria fazer, não é? Eu nunca fui muito motivado por essa questão de dinheiro, assim, não estou falando isso para parecer bonzinho, nada, mas nunca tive como meta, assim, de que eu queria ganhar dinheiro mesmo, né? Então, assim, eu nunca sofri muito com esse conflito, nunca tive isso na minha cabeça, né? Ultimamente, isso menos ainda, mas eu penso só que talvez hoje eu teria menos importância na política do que anteriormente, né? Eu acho que hoje já existem pessoas aí fazendo bom trabalho, pessoas que estão assumindo cargos, que estão dirigindo a cidade e tudo, e que estão preparados para fazer o que precisa fazer.
Então, hoje, eu não vivo muito esse conflito. Eu acho que eu estou mais tranquilo em relação a isso. Bom, para fechar com você, o papo é maravilhoso, a gente podia ficar mais tempo aqui. Olha, o Paulo Roberto Mazeto, é isso aí, doutor Gemes. Paulo Roberto Mairink, amigão nosso. Aliás, tive uma mensagem aqui da família Angelini, aqui, falou assim, ó, José Angelini, um abraço ao amigo Gemes da família Angelini. Um abraço para a família Angelini. O Oscar Angelini foi um professor de educação física. Um bom professor. Um grande Oscarzinho. É isso aí, doutor Gemes, o Paulo Roberto Mazeto, tenho orgulho de ter você como amigo, excelente ser humano, amigo, obrigado, pai de família, profissional, gostei muito das suas palavras, abraço. Doutor, a gente está com a Santa Casa. Ontem a gente teve uma reunião lá na Câmara Municipal. Difícil. Uma OS, a intenção da Prefeitura é colocar uma OS. Ontem, inclusive, veio uma OS lá e apresentou uma proposta pedindo 1.750.000 por mês. O pessoal da Santa Casa entendendo que é o seguinte, olha, a Prefeitura assume o pronto atendimento, mas o hospital deixa com a gente o particular, plano de saúde. Essa OS que é 1.750 por mês, mas plano de saúde e consultas particulares. Então está essa queda de braço entre Prefeitura, a provedoria e a Santa Casa ter uma dívida enorme. Você que passou pela Santa Casa, tem solução, doutor Gemes? Pergunta fácil, né? Não, a pergunta é uma pergunta bem apropriada e difícil mesmo. Eu acho assim que, primeiro que, eu não sei, nós temos tempo? Temos sim. Ou já tem mais 5 minutos? Tem 5 minutos. Então, ontem eles discutiram 3 horas e não acharam uma solução. Se vai dar em 5 minutos. Em 5 minutos eu não tenho a solução. O problema é estrutural. A saúde não tem uma fonte de financiamento, né, desde que foi feita. A Constituição Cidadã de 1988, do Ulisses Guimarães, falou que a saúde era direito de todos, né, só que não previu uma fonte de financiamento. Então, de onde que vem dinheiro para a saúde? Teria que vir do orçamento da União. Bom, o orçamento da União, em relação à saúde, diminuiu nos governos Lula em 30% mais ou menos do que ela aplicava em saúde, o governo federal. Passou para os municípios, que acho que tem obrigação, se não me engano, de 15%, acho que de saúde, não é? Acho que é 15%. Acho que, não sei se 18% ou 19%, eu até poderia... Não, mas depois a gente conversa. 15%. Mas tem um valor. Tem um percentual. O Estado, eu acho que é 12%, só que a União não tem valor nenhum que ela é obrigada a ter com gasto com saúde. Todos os municípios gastam mais do que eles são obrigados a gastar com saúde. E eles não podem gastar mais porque tem outras necessidades também, educação, saúde, saneamento, etc. e tal. O Estado também, com certeza, gasta mais do que ele é obrigado a gastar com saúde. E a União gasta menos porque ela não tem, digamos, a obrigação, não tem um limite do que ela tem que gastar. E também não há um financiamento, quer dizer, ninguém paga, entre aspas, para ter a saúde. Claro, a gente paga os impostos, uma parte desses impostos deveria vir para a saúde. E os impostos no Brasil são salgados e deveriam ser melhor utilizados para a área da saúde. Com respeito à Santa Casa, veja que a ideia da OS é uma ideia interessante no sentido que normalmente as Santas Casas têm dificuldades de administração. Elas não têm normalmente um corpo técnico especializado, não têm um corpo técnico que faça uma gestão boa do dinheiro público. O problema é qual a OS. Nós tivemos uma experiência trágica aqui com aquela FENAESC, que, na minha opinião, era um bando de pessoas com má intenção e que talvez o prefeito anterior não tivesse nem noção do que era aquilo que estava vindo aí, que destruiu o plano de saúde e fez uma série de coisas aí irregulares. Então, a OS não é má ideia no sentido de que, normalmente, essas OS têm um corpo melhor para a gestão do dinheiro público, né? Que hoje necessita, você não pode desperdiçar dinheiro público, principalmente, com uma gestão ruim. Tanto que o hospital que vai inaugurar em Sorocaba, um hospital estadual, vai ser uma OS que vai administrar o hospital estadual que está para ser inaugurado. Ali junto a Raposo, né? Esse junto a Raposo. Esse junto a Raposo. Então, esse hospital vai ser para uma OS. Vai faltar sempre dinheiro, porque a carência é muito grande. A Santa Casa acaba atendendo a região, né? E a necessidade acaba sendo muito grande. Não sou contra a OS, acho que precisa ser estudado bem qual OS, ver bem onde a gente está se metendo, não é? Um período que eu achei bom da Santa Casa, eu que convivi lá há 30 anos praticamente, mais, né? Foi na época do Boss, quando o Boss administrou a Santa Casa. Foi um período bom, foi um período que eles tinham uma gestão boa,
e que gastavam um valor que era um valor considerável, apropriado, digamos, não era nem muito nem pouco, né? E que acabou não ficando, porque na época eles pediram um aumento que não foi concedido, eles foram embora. Agora, solução não tem, porque sempre vai faltar o SUS isso. repassa muito pouco pela cirurgia. O SUS, qualquer doente que é internado pelo SUS, ele dá prejuízo, né? Prejuízo assim, não cobre os custos. Porque veja uma coisa, o hospital tem que dar café da manhã, almoço, janta, chá à noite, roupa de cama, não é? Dependendo se é criança ou se tem uma certa idade, para o acompanhante? Para o acompanhante, para idoso também, não é? Uhum. E o que o SUS paga, não paga nem a pensão, digamos, né? Ainda tem medicamentos, ainda tem médico, ainda tem enfermeira, tem uma série de custos, né? Então, é uma equação difícil de fechar hoje no Brasil. Precisaria ter uma política nacional. Se você me perguntar como é que resolveria o problema da Santa Casa a médio e longo prazo, eu diria que teria que ter uma política nacional brasileira, agindo forte na área da saúde e também na educação, né? Uma coisa leva a outra e vice-versa, né? A educação leva uma boa saúde, a saúde leva para a educação e assim vai indo. Então, a curto prazo, eu não vejo como uma má ideia a OS, desde que seja uma OS legítima mesmo, sem fim lucrativo, preparada, com gestores qualificados. A médio prazo, só vejo a solução com uma política nacional de saúde correta, né? Poxa, é realmente uma situação difícil e a gente torce para que se chegue ao entendimento. Doutor James Bial Munhoz, quero agradecer demais a sua presença, né? A gente bateu um papo aqui de 1h20. Eu só não gostei que não falamos de futebol. Pô, é verdade, do nosso Corinthians aí, né? Peraí, não é só do Corinthians, do nosso Bengalas, onde eu jogo. Onde você está jogando? Tem 3 minutos para falar da Bengala aí, Gê? Você treina, é de quarta-feira? De quarta e sábado eu nós jogamos do Bengalas. O Bengalas é um grupo de ex-jogadores, né? Porque não jogam direito mais, que foi formado com veteranos a partir de 50 anos. Hoje é quase. Eu já sou bengala, pô. Hoje é quase tudo sub-70, na verdade, ou sub-80 até, né? Mas é um grupo espetacular, o pessoal preserva muito ainda a educação, o respeito, a família, a amizade, né? E que eu tenho um prazer enorme de conviver com as pessoas que estão lá, né? Estão lá o Penone, o Roberto Godinho, o Penone está lá? O Penone está lá, ele vai é meio quietão, ocasionalmente, mas quando ele vai, ele vai. E o prefeito Cláudio Góes tem ido? O prefeito Cláudio Góes vai também, ele, sempre que pode, ele está lá com a gente também. Você falou que ele é muito ruim de bola, né? Mas eu não concordo, quem ele fala é razoável. Que o Alacir, que é vereador, falou assim, não aguento mais dar cobertura ali no Cláudio, ele falha demais. Ele até brincou, o cabeção é ruim. Não é ruim, não. Pro Bengalas, ele é até um bom, ótimo eu brinco jogador. Com ele. E até o importante que o Cláudio tenha um momentinho ali no futebol para dar uma relaxada, porque a gente tenta não mexer. Chega ali, ninguém fala. Ali não fala de política. Não falamos, não, porque aí tem várias tendências, cada um tem direito à sua opinião, né? Efaneu tá indo lá? Efaneu tá indo também. No gol, né? Sempre no gol? Não, nunca no gol. Nunca no gol? Nunca no gol. Cara, mas ele jogou muito. Depois que ele virou... Avô? Avô, não, virou... Bengala, né? Ele só quer jogar na linha, né? E eu vi uma vez só o Efaneu jogando de ponta esquerda no Campeonato Amador de Estado, a gente foi narrar pela Rádio Universal de São Roque, e o Efaneu faltou gente no Paulistano, ele jogou de ponta esquerda. E aí acabou o jogo, a gente foi lá pro vestiário, né? Eles foram embora, tal, a gente guardou a equipe, né? Entraram no vestiário e levaram a roupa de tudo. O paulistano voltou uniformizado para casa. E o Efaneu inconformado que tinham levado lá a calça dele, a camisa. Nossa, mas logo Efaneu, que é tão generoso, mão aberta assim. Efaneu vai vir aqui, a gente brinca muito com o Efaneu, mas sabe da importância dele. Pois é, e o nosso Corinthians aí, né? Tá duro achar um centroavante lá, hein? Pelo amor de Deus, tá hein? Ruim o time, né? Acho que esse ano nós vamos assistir aí os palmeirenses ganhar tudo. Será? Eu acho. Acho que esse ano é deles e a gente tem que ficar quieto. Ano passado ganhamos tudo, já tá bom, né? Já tá bom. Tem que dividir um pouco, né? Não, foi muito bom. E eu quero ir numa quarta-feira lá. Que horário que é? 4 da tarde? Quarta-feira, 5 horas e sábado, 10 da manhã. Eu preciso então, acho que num sábado, né? Ou nós vamos lá, Jair, fazer uma quarta-feira lá. É que a internet ali na Campininha que vocês estão? Ou na Capuz? Amanhã ainda vai ser na Campininha. Provavelmente semana que vem volta pro Capuz. Ali já deve ter um sinal melhor de internet. Vamos transmitir um jogo lá de... Não vai me filmar, né? Pô, não.
Não, um dia eu falei, acho que eu vou trazer uma câmera, porque também as pessoas às vezes vão morrendo e tal, né? Eu falei, vou levar uma câmera lá um dia e fazer filmar um pouco aqui, né? O Roberto Godinho, que é muito espirituoso, falou, faça isso não, deixa a gente acreditar que a gente joga bola. E sabe que eu tenho outro dia passou para mim o Brau, José Carlos Brau, que agora está com o joelho dele, já não está ajudando, e ele pegou e passou, a gente gravou um vídeo e ele mandou para mim em CD, e eu até preciso publicar isso daí, tem Bacar no gol. Bacar. Marcão do Raio X. Marcão. Seu Hipólito Andrade. Hipólito. Quando eu comecei a jogar ainda tinha Mário Luiz, ainda tinha Hipólito, tinha Bacar. Tinha Nino da Quinta do Nino? Quinta do Nino. Nossa, o Nino José Batista. Ele já estava com 70 e poucos anos. Poxa, mas muito... Doutor Gêmeos, você vai ter que voltar numa outra oportunidade aqui. Um dia que a gente for organizar aqui uma mesa redonda para falar de futebol, um dia que a gente for falar de política, um dia você vem como um convidado especial. Poxa, muito obrigado. Deu para contar um pouco da sua história, muito se obrigado. Tem muita história. O caminho, é uma coisa seguinte, para fechar eu ficaria com essa visão. Você, menino pobre, batalhou, virou médico, né? E teve todo o seu sucesso na carreira aí. E um dia você escreveu no jornal, o Democrata, por ocasião da morte do Antônio Emílio de Moraes, sim, que um dia você foi na Câmara Municipal de Mairinque, ele estava recebendo o título de cidadão mairinquense. Foi. E você falou assim, nossa, a família do Antônio Emílio está lá. E você, quando viu os filhos do Antônio Emílio, eles estavam usando roupas... Estavam com calça rancheira da Faroeste e conga. Aí você falou, poxa, às vezes a gente pensa tanto nessa parte material, mas às vezes quem tem, e o Antônio Emílio disciplinava nesse sentido, foi uma coisa que mexeu com você, né? Mexeu comigo e depois um dia ele foi candidato a governador contra o Quércia. 86. Perdeu. E eu vi um dia no Roda Viva, aquele apresentador da televisão lá perguntou uma pergunta meio sacana para ele. Falou para ele, aquele que fala, é uma vergonha, como é que chama ele? Boris Casoy. Boris Casoy perguntou para ele, doutor Antônio, o senhor é um homem rico? Ele falou assim, eu sou, mas eu nunca afrontei ninguém com a minha riqueza. Eu lembrei de quando eu era menino e estava lá em Mairinque e falei, é verdade. Porque ele podia ter ido de Mairinque lá de limusine, os filhos tudo, e ele todo cheio ele chique, andava, né, com o ternão dele, com o e opalão. Ele não afrontou a Mairinque, que era uma região de gente pobre, né? Um lugar de gente simples, né? Então eu falei, é verdade, ele nunca afrontou ninguém com a riqueza dele mesmo. Como tem pessoas que fazem hoje, né? Esse é um exemplo aí. Bom, doutor João, obrigado ao nosso Jair Ribeiro, Lucas Berlato aqui na Central, obrigado aos patrocinadores que estiveram conosco. Doutor Jean, muito obrigado. É bom contar essas histórias e foi bom você ter um tempinho aí nesta sexta-feira. Até uma próxima oportunidade. Valeu, doutor. Obrigado a você pelo privilégio. Opa, como grande abraço. As ordens aí. Desculpe alguma coisa que eu não pudesse não, que é isso. Do direito. Foi obrigado, maravilhoso, viu? E a gente agradece a participação. Segunda-feira nós estaremos de volta com mais uma edição do nosso Linha Aberto. Grande abraço.